Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto Bem Comum. Eu sou o Gabriel Schulli e esse é mais um vídeo da série Redescobrindo a Política. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cosmovisão e a sua influência na política. Cosmovisão é um termo que vários autores usam de formas distintas, então por isso eu vou conceituar aqui a forma que eu estou usando. Cosmos quer dizer uma palavra grega que se refere à ordem, a uma harmonia, né, que principalmente está se referindo à estrutura do universo, né, da realidade. E quando você fala a cosmovisão, você está tratando de um ordenamento acerca da realidade que alguém está vendo. Né? Como alguém vê esse ordenamento da realidade. Né? Visão parte de uma pessoa que está vendo. Então, como aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, né, estão vendo esse ordenamento da realidade. Então, quando a gente está falando de cosmovisão, eu vou remeter ao filósofo Mário Ferreira dos Santos, que ele faz uma distinção entre o que é cosmovisão e aquilo que é a imagem do mundo. A cosmovisão ela é um elemento mais perene acerca da compreensão da realidade. Vocês têm essas perspectivas da realidade que elas estão encadeadas num todo, ou seja, ela abrange a totalidade. Então, são elementos fundamentados, estruturados, pensados, meditados acerca da realidade, não simplesmente, acho que é isso, né? Não, principalmente então ela está ligada a sistemas filosóficos, por exemplo, né? Mas não só o sistema filosófico em si, ela tem mais dimensões. Mas normalmente o sistema filosófico tenta encadear toda a estrutura da realidade. O que também não quer dizer que os filósofos que não têm um sistema, eles também não têm uma cosmovisão. Ou seja, a cosmovisão ela é um elemento mais intelectualizado acerca da realidade. Ela é pensado. Né? E não quer dizer também que não tem elementos irracionais nela. Né? Você tem alguma parte do sentimento que infere nisso daí, uma forma pessoal de ver, né, que vai influenciar. Não quer dizer que é aquele observador acerca da realidade, compreendendo como um todo. E a cosmovisão, ela existe a realidade de fato e existe como aquela pessoa está vendo, né? Lembrando, a visão é parte da pessoa, né? Então, assim, pode ser que ela não esteja vendo a realidade como de fato é. Esse sistema não necessariamente ele bate com o real. Né? Já a imagem do mundo, ela é uma visão mais superficial acerca da realidade. Né? São conhecimentos, obviamente, não é assim só algo que não foi pensado nada. Né? Ele não quer dizer que é simplesmente irracional, que a pessoa não pensou, que é aquela coisa exatamente de alguém totalmente ignorante, ou uma coisa de um bebê, assim, não é disso que a gente está falando. A imagem do mundo ela é como se fosse essa concepção da realidade, como se fosse uma colcha de retalhos. Você cola um elemento aqui, cola outro, vai ter até alguns elementos que ficam faltando, que a pessoa não pensou naquilo. Né? Por exemplo, você tem um cientista, ele entende muito de um assunto, né? Então ele tem o conhecimento acerca daquele assunto, mas ele não abrange a totalidade da realidade. Então quando ele vai tratar de outros temas, ele parte daquele conhecimento daquele assunto e tenta replicar, né? Ou da própria ciência que ele domina. Né? Por exemplo, um engenheiro, um excelente engenheiro, que ele é bom, que ele entende de toda a estrutura, consegue fazer projetos magníficos e tal. É comum você ver um engenheiro que tenta entender a realidade como se fosse uma engenharia, né? Tenta pensar a partir da engenharia os outros elementos da realidade. Aquele investidor no mercado financeiro que entende muito bem a bolsa, né, a variação dos preços, entende os títulos, né, de venda, compra e tudo mais, até o comportamento das pessoas, em certa medida ele vai entender alguma coisa sobre o governo, mas ele está sempre pensando na perspectiva do investimento. Então, ele pode ser que esse cara ele não tenha uma cosmovisão, mas é uma imagem do mundo e, sei lá, às vezes nem sempre talvez aquela noção de investimento não casa com o que ele tem acerca da religião, né, ou outras esferas ali. Então ele vai montando uma colcha de retalhos e não necessariamente ele pensou no todo, porque para ele a vida dele está pensando acerca desse investimento. Né? Isso a maioria das pessoas tem uma imagem do mundo, não tem uma cosmovisão. Né? Então não é totalmente encadeada. Né? A maioria das pessoas pensam acerca de alguns temas e quando ele se apresenta vai pensando de novo. E também não quer dizer que quem tem uma cosmovisão que viu toda a realidade. Isso é só Deus que viu. Né? Mas a pessoa ela meditou acerca de vários pontos e tentou encadeá-los. Então,
quando a gente está falando na cosmovisão, esses vários pontos acerca das várias dimensões da realidade, a gente tem várias perspectivas do conhecimento, né? Por exemplo, a gente tem a dimensão metafísica, né, que ela vai tratar aquilo que está além da física, né, da física. Ele é um conhecimento que você trata dos princípios fundamentais da realidade, né? Então uma dimensão dessa cosmovisão. Mesmo na metafísica vai ter a dimensão ontológica, que ela vai tratar da natureza do ser. Você tem a dimensão axiológica, que vai tratar acerca do bem, do valor, daquilo que está sendo da ética, né, por exemplo. E você também pode ter uma dimensão da cosmovisão, que é a dimensão teológica, que você está tratando acerca de Deus, né, do divino. Então, assim, você vai ter alguma visão sobre aquilo. Por exemplo, Deus é bom, Deus não é bom. Não estou afirmando isso, estou falando que algumas cosmovisões vão falar isso. Deus pode ser um Deus pessoal, que é único, que é trino, um Deus que é impessoal, que é uma energia, alguma coisa assim. Isso tudo compõe as cosmovisões. Ou você vai dizer Deus não existe. Isso daí também é uma visão teológica. Então, você pode também, nesse sentido, ter a dimensão escatológica, que vai dizer assim, o sentido do mundo, por que nós estamos aqui, para onde que é a nossa vida, por que a nossa vida, ela vai ter um sentido. Então assim, a própria história tem um sentido, né? Então, enfim. Podemos ter a dimensão antropológica, por exemplo, né? A gente pode falar aqui, né? Que é acerca do ser humano, do homem. Tem uma natureza humana ou não existe uma natureza humana? Se a natureza humana ela é boa e a sociedade o corrompe, ou é uma natureza pecaminosa que tem que lutar, né, para se livrar desses elementos do pecado, para que o ser humano viva plenamente. Então você vai ter essas distinções. Então esses elementos, essas dimensões da cosmovisão, não é que o somatório delas dá uma cosmovisão, mas ela vai tratar em diversas camadas, né? Ela vai tratar de forma encadeada esses conhecimentos. É uma forma de você encadear, você tratar de um problema específico. Você vai chegar no elemento da física, o mundo é assim, as coisas existem, né? Tem uma energia, tem uma força, tudo mais. Você também pode chegar nesse elemento biológico, né? Então, mas sim, são as disciplinas que você vai recortando para entender essa cosmovisão. E então, assim, você entende que a cosmovisão são vários elementos que vão tratar da realidade. Não é o conhecimento, não é necessariamente assim, estou dizendo, o conhecimento da totalidade, mas é como a pessoa compreendeu essa totalidade. Bom, quando a gente vai falando que a pessoa tem uma visão do todo, isso parte também do aspecto pessoal, né, do imaginário dela. Quando a gente está falando do imaginário aqui, a gente está falando dos símbolos acerca da compreensão da realidade. Você tem as imagens, né, que ficam na memória, mas não só imagens visuais, mas você tem as experiências que você viveu, aquilo que sentiu em dado momento. Tem também aqueles elementos que você leu, que estudou, o conhecimento que fica, os dados que você tem, as informações que são presentes, que vai compor esse imaginário da pessoa. E você tem nesse imaginário um elemento que é pessoal, né, o imaginário, que ele vai se compor dessas experiências próprias da pessoa. Você tem ali, por exemplo, sei lá, a pessoa tem uma história de vida, né? Isso daí ajudou ela a compor esse elemento pessoal, né? Que é simplesmente próprio dela, né? Ela teve aquela história de vida e aquilo ajudou a formar esse imaginário. Você também tem alguns aspectos que são próprios da pessoa, né? Que é a afeição dela, né? As tendências que ela tem. Você tem a pessoa que é mais brava, assim, mais ativa, ela acaba tendo experiências diferentes daquela pessoa que é mais contemplativa, que é mais calma. Então isso tudo vai ajudar a moldar o imaginário dela. Vai influenciar em como ela viveu e vai moldando esse conhecimento, essa experiência que fica preso na memória dela. E que em algum momento ela vai resgatando isso, né, quando vai para entender o todo. Então atrás eu sei para compor o todo. E o imaginário, você também tem aquele imaginário que é o imaginário social, né? Você tem um filósofo canadense lá, o Charles Taylor, ele fala do imaginário social, que são aqueles elementos simbólicos, culturais, que as pessoas compartilham, né? Porque passa da relação de umas com as outras, né? A forma delas se comunicarem, a forma de que os símbolos que elas vão remeter,
né, as analogias que elas vão fazer, as histórias que elas vão contar, tudo se compõe esse imaginário social, que ajuda a formar a identidade da pessoa frente àquela comunidade, àquela sociedade que ela está inserida. Né? Quem faz parte daquela sociedade, quem não faz parte, como aquela sociedade que ela está inserida vai entender o mundo. Então existe esse aspecto também, que quando uma pessoa nasce numa cultura, ela entende o mundo, acaba entendendo o mundo de uma forma. E para ela entender como a outra cultura vai ver, muitas vezes ela precisa vivenciar aquelas experiências. Nem sempre só falando ela vai compreender. Né? Porque existe esse aspecto das experiências da vida, né? De estar inserido naquilo lá, convivendo com aquelas pessoas, que ajudou ela a formar aquilo. Existe um aspecto do imaginário que a gente vai tratar acerca do elemento metafísico. Né? Não necessariamente que a pessoa está pensando metafisicamente, mas existe isso, acerca daquilo que fundamenta a realidade. Né? Por exemplo, o professor Bernardo Brandão tem um vídeo, né, que ele vai falar que, né, ele chama imaginário metafísico aquilo que eu estou chamando de cosmovisão, mas alguma coisa você compreende aqui que é o elemento do epicurista, né, que ele trouxe a visão epicurista acerca da estrutura da realidade, né, que vai dizer que então, tudo é composto por átomos, né, que são aquelas pequenas partículas, né, umas pedrinhas bem pequenas, né, que chegam, que isso vai compor toda a realidade. E o professor Bernardo Brandão fala, né, como que a gente, todo mundo está pensando isso, porque na escola a gente já começa a pensar o Big Bang, a gente pensa lá a criação do mundo, o átomo, e tudo é composto por átomo, e etc. Mesmo que a teoria do átomo já variou, mudou, né, o átomo ele vai sendo dividido, né, não é mais aquela bolinha, você vai quebrando ele e cada vez vão descobrindo mais, todo mundo acredita que é nessa linha. Né? Então a gente tem um imaginário metafísico epicurista. Mas, por exemplo, na antiguidade ali, tinha a noção de essências, né? Principalmente Platão, Aristóteles, né? E que seguiu disso, né? Da filosofia clássica, né? Principalmente hoje tem filosofia tomista, né? São Tomás que trouxe muito essa visão aristotélica, né? De que as coisas possuem uma essência, né? O ser humano tem uma essência própria, né? Que não é só do José, do Miguel, do André, da Marina, mas é do ser humano. Né? Então existe aquilo que é comum. Os cavalos, você tem o cavalo X, Y, Z, cada cavalo tem uma essência própria que compõe aquela natureza do cavalo. Né? As árvores, a árvore tem uma árvore X, tem uma árvore aqui, outra lá, mas existe aquilo que é próprio da árvore. Né? Então, assim, existe uma natureza humana, existe uma natureza do cavalo, uma natureza do cachorro, que vão formando as essências. E pra gente, o nosso imaginário metafísico até é difícil compreender isso daí. Não é fácil, exige muito reflexão filosófica, porque não é parte do nosso imaginário. Né? Então, o imaginário ele ajuda a compor a cosmovisão. Né? Então, existe muito que é próprio da pessoa. Né? Então, você tem esses elementos psicológicos também, uma dimensão psicológica que vai contribuir para a construção da cosmovisão. Você tem a tendência humana, você tem aquilo que é o temperamento da pessoa, você tem aquela experiência que a pessoa viveu, tem a sua história, tem com quem ela se relacionou, os vícios que ela tem, as virtudes que ela tem. Então, tanto que os filósofos clássicos, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, e depois os medievais, né, mesmo alguns históricos também falavam que o ser humano precisa ter essa autocontrole para poder conhecer a realidade. Né? Porque isso interfere em como a pessoa vai compreender a realidade, vai pensar a realidade. Uma pessoa que é muito apegada a prazeres, dificilmente ela vai ter uma cosmovisão que não esteja voltado ao prazer ser um bem máximo. Ali, né? Então, uma pessoa que não domina a sua raiva, a sua ira, né? Então ela vai ter elementos que vão ajudar a compor essa cosmovisão. Então existe essa dimensão psicológica que vai afetar, né, nessa imagem do mundo, principalmente, porque essa é mais carregada desse sentimento do irracional, mas também como uma pessoa vai ter uma cosmovisão, como ela vai aderir talvez a uma cosmovisão, um sistema filosófico, né, essa série de ideias, como que ela vai encadear elas. Isso daí, o aspecto da vida, da vivência pessoal, vai ser muito forte. Por exemplo, uma pessoa que teve um péssimo relacionamento com o pai, ela não vai conseguir compreender que Deus, sendo pai, ele é bom. Né?
Um pai muito rigoroso, a tendência é que a pessoa, normalmente, quando fala Deus é pai, ela vai pensar, não, Deus é rigoroso, é bravo. Ou um pai que tá nem aí pro filho, vai pensar, Deus tá lá nas alturas e não cuida de mim. Então, para você entender a filiação divina, uma pessoa que não teve essa experiência de um pai amoroso, carinhoso, que cuida dela, que se preocupa, que pune no momento devido, mas pensando no bem dela, vai ser difícil ela entender essa paternidade divina, que Deus é pai, né? Então, Abba Pai, né? Essa questão de que somos filhos de Deus. Então, às vezes é um conceito vazio. Então, a própria experiência dela vai influenciar em como ela vai compreender toda essa realidade, vai estruturar esse conhecimento e até quando fala em um determinado conceito, ela vai entender de outra forma. Talvez vai ser mais difícil ela compreender ele plenamente, como ele deve ser compreendido. Outro ponto que vale destacar aqui é acerca dos valores. Os valores, eles vão ser parte dessa cosmovisão da pessoa. Não, talvez mesmo da imagem do mundo. A pessoa, vão ser parte de fato, né? Porque toda pessoa tem seus valores. Né? A pessoa vai ter uma hierarquia de valores, ela vai ter uma noção acerca do bem, qual que é o bem maior, qual que é o bem menor. E talvez isso está racionalizado, isso daí está numa estrutura encadeada, que ela entende qual que é o bem maior e na sequência de bens, ou não, depende conforme o momento que ela está vivendo, ela vai alternar isso daí. Então isso passa muito pela imagem do mundo por ter uma cosmovisão. E você tem, claro, os valores objetivos, que eles estão de acordo com a realidade, né? Que o que é o bem para a pessoa, o que não é, né? Por exemplo, a pessoa tomar ácido sulfúrico não vai ser um bem para ela, né? Mas a pessoa que se alimenta bem, que come bem, que dorme bem, isso vai ser bom para ela, né? Não estou dizendo que isso é o bem maior, mas assim, ele é um bem em uma medida que vai impactar na saúde da pessoa. Então, de fato, isso daí é um valor objetivo que está de acordo com a estrutura da realidade. É claro, ao longo do tempo, você estuda a alimentação, você estuda e tal, pode ser que uma coisa muda, né? O ovo é bom, o ovo é ruim, então a gente pode ir isso mudando. São coisas que descobre, mas acerca de como é que é a realidade. E talvez não só nesse sentido, né, científico da coisa, mas no sentido de qual é o bem último na vida, né? A pessoa tem isso, é também objetivo, né? Isso existe acerca da realidade. Então a gente tem esses valores que de fato são parte da estrutura da realidade, mas tem muito como a pessoa compreende, né, esse aspecto subjetivo dos valores. Isso passa também por essa cosmovisão, de como a pessoa está vendo esse ordenamento todo da realidade, como são as experiências dela, essa imagem do mundo, esse conhecimento fragmentado que ela tem também. E às vezes a pessoa tem um valor que ele pode estar racionalizado, mas ele na prática não se concretiza, né? Por exemplo, você pode ter alguém que é um cristão que entende que tem que amar Deus sobre todas as coisas, mas na prática ele não ama Deus sobre todas as coisas, ele ama, por exemplo, o emprego dele, né? Ou talvez ganhar dinheiro. Daí ele acaba sempre priorizando ganhar dinheiro, ele se entende como um cristão, entende que é parte da cosmovisão dele que tem que amar Deus sobre todas as coisas, né? Um valor, né? O valor maior, que está o primeiro da hierarquia, mas na vida prática dele ele não vive isso. Né? Então, assim, é um valor, ele está focando em ganhar dinheiro, ou descansar, ou não arrumar problemas, é o elemento principal da vida dele, mas ele não entendeu, né? Então, assim, que ele está vivendo de acordo com aquilo. Mas não quer dizer que ele não tenha uma cosmovisão, né, que é compartilhada por outras pessoas, que eles conseguem, né, ter um caminho comum ali, que diz que Deus tem que ser amado sobre todas as coisas, né, que Deus é o bem maior. Então você tem também a questão de como é a cosmovisão e como a pessoa está vivendo aquilo, né, porque às vezes pode ser distinto. E quando você vive numa sociedade, pode ser que essa sociedade ela não seja uniforme em termos de cosmovisão. Principalmente no mundo de hoje é muito plural, né? Talvez alguns pontos, talvez até não, né? Porque a gente tem uma cosmovisão que é predominante, né? A cosmovisão liberal, né? Mas existem cosmovisões distintas que vão estar presentes numa sociedade, né? Conforme as pessoas que ali estão. E algumas delas elas podem coexistir, né, porque elas têm elementos comuns que podem proporcionar um diálogo, uma interação, e outros que não são, que daí talvez
gera um certo conflito, mas esse conflito não é tão grande que impeça que essas pessoas convivam, mas também pode ter aquela cosmovisão que ela não se une em nenhum ponto com essa outra, né? Ou muito pouco, e aí ela acaba sendo expelida dessa sociedade, né? Ela acaba sendo tratada como algo nocivo, né? Então, ou sobrevive uma ou sobrevive a outra. Então, por exemplo, você tem um mundo liberal que ele diz, não, nós precisamos criar uma visão que diversas cosmovisões, né? Uma estrutura social que diversas cosmovisões estejam coexistindo, né? Entre as pessoas. Mas, né, a gente sabe que vão coexistir aquelas que têm esse elemento liberal comum. Né? Por exemplo, você pode ter a social-democracia convivendo com, né, um conservadorismo soft, que vai conviver com um libertarianismo ali e tal, mas se você chega a uma visão islâmica, por exemplo, talvez ele não convive ali. Você vê uma visão católica, assim, mais tradicional também, ela já passa a ter uma certa repulsa. Então, aqueles membros da sociedade vão tentar marginalizar ela, né? Medida. E, por exemplo, o próprio John Locke, ele falava, né, que a gente tem que aceitar as ideias e tudo mais, né? Devia ter essa coexistência entre as diversas visões, mas o catolicismo não podia existir na Inglaterra, né? Porque ele era muito dogmático e ele queria se impor, então não tinha que ser expulso da Inglaterra, não podia ser permitido. Então, né, no fundo, o que ele dizia? A gente aceita diversas cosmovisões aqui, mas aquelas que têm um plano comum que possibilitam essa harmonia entre elas, né? Ou que dá pouca briga, né? Então seria isso. E então a gente entende, né, que tem as cosmovisões. Quando a gente está trazendo para a política isso, você vai ver que também existe uma concepção acerca da política dentro dessa cosmovisão. Daquilo que é o bem, como deve ser a sociedade, como ela deve ser organizada, a hierarquia de valores. Então isso vai compor uma visão política também. Vai ter como agir, como fazer, bem, por mais que não tenha uma receita de bolo propriamente dita, ela vai dar caminhos, diretrizes para que tenha uma atuação política, uma organização política, uma estruturação da sociedade. E você tem aquele elemento, né, que você, muitas vezes, é a ideologia. Né? Você tem a ideologia, né, que vai criando uma concepção idealizada que não necessariamente bate com a realidade. Você diz, você pensa a sociedade, o Estado, né, a organização dos poderes e tudo mais a partir de uma concepção ideal que não necessariamente está alinhada com essa realidade. E a ideologia, normalmente, ela tem diversos pontos, né? Ela tenta, da política, ela tenta abranger como um todo. E ela está encadeada com uma cosmovisão, né? Por exemplo, a gente tem a ideologia socialista, que ela está encadeada com uma visão materialista, marxista da sociedade, né? Que, em última instância, ela também se origina lá numa visão metafísica nominalista, né? Que depois virou materialista, mas assim permanece esses deslizamentos nominalistas, né? Claro, isso não é um tema daqui para a gente ficar tratando disso, mas é só para ilustrar. Você pode ter e as ideologias são diversas, né? Que não quer dizer que todo projeto político, toda concepção política é uma ideologia, né? Algumas tentam trabalhar a realidade de fato, né? Então é uma concepção política, que você tem uma doutrina política, pode ter um ideário, um projeto, que não quer dizer que isso é uma ideologia, né? Então você tem uma noção acerca de como essa realidade deve se estruturar, como as coisas devem ser encadeadas, e é claro, tem alguns elementos que você pode ir aprendendo, né, no dia a dia, vai descobrindo, de acordo com as circunstâncias, com o momento que está vivendo. Então, quando a gente fala de política, né, a gente vai tem aquele elemento da disputa pelo poder, né, e a disputa pelo poder passa também por como tentar estruturar a sociedade de acordo com uma cosmovisão, de acordo com aquilo que existe de bem, de como é que vai funcionar, do que não vai funcionar, aquilo que é preciso ser feito, aquilo que não é preciso ser feito, o que é prioridade, o que não é, o que é aceito, o que também não pode ser tolerado. Então isso vai vir para a política. Então você vai ter também quando você tem cosmovisões distintas, isso vai estar dentro dessa disputa pelo poder, como estruturar o Estado, a sociedade. E quando você vem para a disputa eleitoral, né, você vê assim, cada partido ele teoricamente representa uma visão.
ali, né, distinta, por isso que se organiza em partido. A gente sabe que não é bem assim, né, que o elemento dos compromissos pessoais, os objetivos de ganho pessoais, no Brasil, por exemplo, prevalecem em relação às concepções de cosmovisão, né? Então, se a maioria tem uma imagem do mundo ali, não tem uma noção do que está fazendo, vai lá, assim, tem algumas coisas que decorou na faculdade que ele estava lá, uns bordões, alguma coisa, mas não entende de fato a sociedade. O cara sobe lá, quer organizar toda a sociedade, mas ele não tem noção do que está fazendo. Tem uma imagem do mundo, uma coxa de retalhos. Aí ele escuta uma coisa de um jornalista, escuta outra de outro, daí de repente quem está no poder mudou, ele quer ganhar cargo, ele já muda a concepção política dele, né? Porque, no fundo, passa também por vícios e tudo mais. Às vezes tem pessoas que têm uma cosmovisão, mas por causa dos compromissos pessoais, o ganho ele suprime ela e passa a viver de outra forma, né? Então, pode ser que essa vida distinta daquilo, ele começa a acreditar em outras coisas que antes não acreditava, né? Começa por um lado, se abrir mais aquela outra, ou, né, ver que é muito difícil viver de acordo com a cosmovisão antiga dele e talvez ela não era bem fundamentada também, né? É fácil, né? Pode ser que daí ele abandona e passa a ter outra forma de vida, pensar distintamente. Então, quando você entende, bom, estamos falando de cosmovisões e disputa política aqui. Então, o que é o elemento principal nesse sentido? Uma disputa entre cosmovisões distintas passa pela disputa das mentes, né? Seja do povo, né, numa democracia massa, mas também daquelas elites, aqueles que estão no poder, né? Você disputa as mentes, né? Então, por isso que você tem aquela questão dos intelectuais tentando influenciar a sociedade, né? A mídia tentando influenciar, né? O intelectual ele tenta influenciar mais uma cosmovisão, né? E a mídia tenta trazer mais aquela imagem do mundo, formar coisas de coxa de retalhos. Você tem muito na disputa política eleitoral de uma democracia, aquela questão do marketing, né? Vamos trazer um elemento aqui né, que trabalha ali na cabeça das pessoas, vai criar esse efeito, né? E, por exemplo, também até mesmo em ditaduras, você tem a propaganda que vai tentando legitimar o regime. Então, você vê que nessa disputa política, você que tenta legitimar um projeto de poder, você tem uma fórmula política, né? A fórmula política, ela vai dizer aquilo que é bom, né, no elemento político que é bom e tal, tenta levar isso para as massas, muitas vezes tem um projeto encadeado ali que é fácil compreensão, você tem aqueles mitos por trás daquilo, né? Sei lá, a Revolução Francesa é um mito que diz que a liberdade venceu e tal, né? De fato, matou todo mundo, prendeu todo mundo, mas é a liberdade, né? O socialismo vai trazer a igualdade, né? Então, sei lá, os donos do poder são muito mais iguais do que o povão lá, mas eles vendem esse mito da igualdade, né? E assim, você tem diversos elementos, né? Principalmente as utopias trazem muito isso, né? De alguma ideia, um mito que vai ser, né, que vai se chegar e tal, e tudo vai ter uma sociedade perfeita, alguma coisa assim. E, né, você tem ali, né, nessa forma política, vai dizer o que é o bem, o que é o mal, quem que faz parte do nosso grupo, quem que está fora, quem que é o nosso inimigo, né? Então, coisa que as pessoas vão assimilar facilmente, né? Então, a pessoa compreende facilmente, qualquer pessoa sempre com visão que não precisa ter aquela cosmovisão, compreender o todo, saber, mas assim ela adere ali pelas paixões, por alguns elementos que são comuns naquela sociedade, ela vai aderindo facilmente. E isso que fica em função, nessa forma política, em função de um projeto de poder, né? Então, assim, pensando na política, como a cosmovisão vai influenciar ela? Obviamente, ela vai dizer aquilo que é bom, aquilo que é ruim, vai dar o caminho, como é feito, como não é feito. Mas também você entende que a atuação política, ela não se resume só à disputa de cargos e à disputa de poder. Mas ela também está naquele elemento intelectual, né, que passa por como a pessoa vai compreender o mundo. Então, às vezes, você não consegue trazer um projeto político para um povo que não compreende ele, né? Se você tentar impor, vai ter que ser na base da força. E às vezes, na base da força, não se liga, né, com a cosmovisão, né? Dizer assim, vou surrar todo mundo, eu vou impor, né? As pessoas não vão viver aquilo e você vai... Talvez, né, um projeto, por exemplo, cristão, não dá para ser na base da pancada, imposto, né? Então, você tem que
né, a atuação política, né, para você ter uma atuação política de sucesso, você também precisa ter um trabalho intelectual frente às massas. É claro, ele é mais demorado, né? Tipo, quem é imediatista não consegue compreender isso, né? Ele vai, não, vamos lá, vamos fazer, vai resolver, eu quero resolver isso aqui e tal. Mas quem compreende um projeto de longo prazo sabe que tem que estar trabalhando isso daí. É claro que você também tem aquele elemento do trabalho com a visão, com a imagem do mundo da pessoa, né? Que a maioria, né, dos cidadãos tem só uma imagem do mundo. Então a maioria dos cidadãos tem só uma imagem do mundo. Então, assim, você vai trabalhar alguns pontos específicos que vai motivar ela a estar atuando em prol de uma cosmovisão, né? Que não no sentido de você instrumentalizar, você pegar o conhecimento e pôr a favor do projeto político. Pelo contrário, o projeto político tem que ser construído a partir de um conhecimento, né? Não que você vai inventar teses e teorias para justificar um projeto político, mas o contrário, né? Um projeto político tem que estar fundamentado na estrutura da realidade, aquilo que você compreende da realidade. Então você entende que o estudo, né, de quem está formando esse projeto político é importante que essa pessoa tenha autoconhecimento, né, para que de fato ela esteja compreendendo a realidade, né, não seja uma ideologia que ela está criando, né, ou acerca de um ressentimento que ela tinha e por isso que ela estruturou sua visão política, né? Porque ela, sei lá, sofreu com um determinado grupo, então ela tem hoje um ódio dele, quer que toda a política seja para que isso, que ela não perdoou e tal, e que toda a política seja para compensar essa injustiça que ela acha que sofreu, né? E que outras pessoas estão sofrendo. É muito uma carga sentimental, né? Então, assim, a pessoa que está, né, que tá pensando nesse projeto político, ela precisa ser uma pessoa, né, que tem um autoconhecimento, que tem virtudes, que ela vai conseguir compreender a realidade sem tanto essas afetações próprias, né, esse sentimentalismo próprio, ou, né, seus vícios, né, que conduzem para querer uma coisa, né, ou para o próprio poder. Né, por exemplo, você vai trabalhar com a imagem do mundo das pessoas, a cultura é importante também. Né, você vai trabalhar que a pessoa está vivendo ali, o que ela está assistindo, o que ela está lendo. Né, claro, você tem a autocultura, que vai trabalhar no imaginário dessas pessoas, no imaginário social, mas você tem aquela cultura das pessoas simples que vão estar vivendo, que não necessariamente vão chegar nesse ponto. Né? E para que elas compreendam esse projeto político, você tem que trabalhar de acordo com esse imaginário dela. Né? Então você tem que falar de forma adequada, que não quer dizer que é manipulação ou, né, o puro marketing, assim, mas é saber falar o que é correto da forma correta. Então, a linguagem é importante na política, você precisa entender as pessoas. Né? Você vai chegar no governo, vai propor um projeto. Se você não entende a cabeça do projeto das pessoas que estão lá no governo, você não vai conseguir nem explicar, né, aquilo lá. Né? Se você traz elementos que elas não compreendem, não vai explicar. Né? Se você vai falar para o povo uma linguagem que ele não entende, você não vai estar falando. Né? Então, às vezes você tem alguns elementos que dá para falar para todo mundo, mas outros só algumas camadas da sociedade que vão compreender. Né? E tem o bom político, ele consegue falar para todas as camadas. Né? E também quando a gente está falando aqui da política, né, dessa atuação própria, não quer dizer sim que a gente só está falando de eleição, de ganhar poder. Mas no dia a dia, né, quando você vai fazendo esse trabalho intelectual, de trazer as pessoas para uma cosmovisão que esteja, né, de acordo com a realidade mesmo, né, que no meu caso eu acredito que a cosmovisão que parte ali do tomismo, né, Aristóteles, São Tomás, né, da religião católica e outros elementos a mais, né, que estão em torno disso, né, que se ligam com isso, eles vão formando, né, a realidade. Né? Estamos trabalhando a partir do que é a realidade, né, que Deus existe, né, Deus é bom, ele tem uma finalidade para a vida humana. E isso, claro, impacta na minha visão política. Né? Quem não acredita em Deus pode ter outra visão, vai ter outra visão política, né, necessariamente. Pode ser que tenha elementos comuns que a gente vai conversar, né? Sei lá, as pessoas gostam de segurança, né, segurança pública. Então esse trabalho de convencimento das pessoas já é um trabalho político. Eu estou dizendo assim que o conhecimento ele é político não naquele sentido marxista, né, que aquela luta de classes, temos que conquistar os espaços, né, briga de hegemonia, mas é no sentido de que você está tendo uma relação com o outro, está ajudando essa pessoa a construir essa cosmovisão e vai entender aquele projeto político que tem acerca de um bem comum, né? Então é importante essa atuação também a nível intelectual, a nível cultural.
não só na esfera do poder, né, de tentar cooptar o Estado para trabalhar de alguma forma. Porque o próprio Estado, muitas vezes, ele está estruturado a partir de uma cosmovisão, né, acerca que é o bem e tudo aquilo que é correto a ser feito. Portanto, o que eu quis trazer aqui? Que a política tem um elemento que é anterior a ela. Né? Para que esse projeto político se consolide, ele tem um elemento anterior, que ele é intelectual. Né? Também passa pelas experiências das pessoas, pela forma que ela viveu, quais as imagens que ela tem. Né? E isso também, como é visto na sociedade, que é elemento comum da sociedade, compreender-se toda essa totalidade. Sabendo que existem pessoas que de fato vão ter uma cosmovisão, é aquelas que têm uma imagem no mundo, que ela é mais, né, muda rapidamente. Então, assim, a atuação política necessariamente precisa passar por uma atuação intelectual também, né, um convencimento intelectual das pessoas. Espero que você compreenda, então, a importância da cosmovisão para uma atuação política, né? Sabendo, então, que a atuação política se dá em diversas camadas, não só na busca pelo poder. Se você viu até aqui esse vídeo, espero que tenha gostado, né? Deixa seu like, curta, compartilhe com seus amigos, porque a política, né, essa questão de compartilhar com os demais o conhecimento já é uma ação política, como tentei falar no vídeo. Então leve aos demais que precisam entender e compreender isso. Também, se quiser entrar em contato com a gente para tratar do assunto alguma coisa, tem o e-mail redescobrindo-a-política@ibc.com.br, né? Manda seu e-mail, fala com a gente, né? Talvez, se quiser deixar um comentário também é importante para mostrar que o vídeo está sendo, né, é importante para as pessoas, né? Então pode deixar seu comentário no vídeo. Mas, assim, lembra que compartilhar é o mais importante, mas que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento, né? Que você já vai estar fazendo política. E aqui a gente quer trazer uma boa política, que é uma política que se fundamenta na construção, uma visão correta acerca da realidade, né? Uma cosmovisão correta. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo.